Meus amigos, o Flamengo tá de volta ao jogo, né? O Flamengo volta a ter chances de título. Na verdade, sempre teve, né? Mas volta a ter chances reais de título com o novo tropeço do Botafogo, vitória contra o Bragantino e a gente tem o chororô do John Textor. Cara, é inacreditável. Eles se merecem, né? John Textor e Botafogo. Também quem manda trazer um cara que gosta de NFL e tudo mais, né, para querer vir para cá para falar, para contratar empresa, para fazer auditoria, para estudo contratado para saber os resultados reais, pelo amor de Deus. Então, o Flamengo, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar no teu estudo, o John Textor, aquele pênalti, né, que a arbitragem deu a favor do Botafogo contra o Flamengo, absurdo do Wesley, né? Absurdo. Foi naquele 3-2 do Botafogo, né? E o Botafogo teria 2 pontos a menos e o Flamengo teria 1 ponto a mais. Então o Flamengo já estaria na frente do Botafogo também de qualquer forma. Então, cara, é um chororô danado, né? O John Textor, segundo o GE, contratou um estudo, né? E ele diz que os resultados reais dariam ao Botafogo 21 pontos a mais que o Palmeiras. Ou seja, 10 pontos a mais para o Botafogo e 13 a menos para o Palmeiras. Contrata também o estudo para ver quantos a mais seriam do Flamengo, né? Cara, eu vou falar uma coisa. Eu nunca vi tanto chororô na minha vida. É comum, né, o Botafogo fazer isso. E deve ser por isso que ele tem tanta antipatia da arbitragem. Porque eles acusam de roubo. O próprio John Textor, né, falou que era corrupção e roubo. Você acha que um juiz, na hora de estar na dúvida, ele vai querer dar a favor do Botafogo? Não, não vai. Vocês acusam o cara de roubo o tempo todo, né? E adoram fazer esse chororô. Não, e a cara do Lúcio Flávio é a cara da derrota, né? É a cara do chororô. Já com o Cuca naquela época ele já fazia o chororô. E aí os caras fizeram todo um levantamento, um estudo minucioso que o Botafogo era para estar na liderança, 21 pontos à frente do Palmeiras. Olha onde chega o desespero, né? Olha onde chega o desespero dos caras. Que loucura, cara. Que loucura. Eles acusam de erros gravíssimos. A advogada Luciana Lopes apresenta série de argumentos para contestar a denúncia da Procuradoria-Geral. Ela pede a reconsideração da punição com absolvição do tribunal ou, na pior das hipóteses, pena de 15 dias. Ele está se defendendo porque ele falou que era roubo e tudo mais. Tem que ser punido mesmo e a verdade é que não tem essa não de contratar estudo. Então o Flamengo contrata estudo, o Palmeiras contrata estudo, né? Cada um vai apresentar os fatos que lhe convém, né? Então, mais uma vez, e ninguém cala esse chororô. Chora o John Textor, chora o time todo, chora o torcedor. É insuportável o choro do Botafogo. Quero ver o choro do Pantera, né, que já se dizia campeão brasileiro 2020. Até tatuou campeão brasileiro. Quem sabe, né? Depende do tropeço dos outros e de ganhar os seus jogos do Botafogo, que não tem ganho mais nada. Bem, vamos lá. A situação que a gente trouxe no programa Olho no Lance, no canal Paparazzo Rubro, nos canais Paparazzo Rubro Negro e Rubro News TV, Facebook também, a gente trouxe e a gente vem trazendo já ao longo da semana que o Léo Ortiz interessa ao Flamengo. E aí a gente teve um episódio, né, que a gente avisou ontem que o Tite e sua comissão, o Departamento de Futebol do Flamengo, estaria de olho na partida do Léo Ortiz pelo Red Bull Bragantino. E olha o que o Léo Ortiz falou lá na zona mista. Ele deixa claro que ele tenta dizer, não, tem mais 4 jogos aí esse ano, depois a gente pensa no como é que vai ser, continuidade e tal. Mas presta atenção que ele fala que ele ficou sabendo pela imprensa, fomos nós aqui do canal Paparazzo Rubro Negro que trouxemos essa história toda do Léo Ortiz, que ele ficou sabendo pelos sites, pela internet, e aí ele fala que logo depois disso o empresário dele passou tudo para ele. Acompanha.
Houve alguma sondagem e também você conheceu a torcida do Flamengo no Maracanã, não sei como é que é jogar contra o Flamengo, mas houve essa sondagem nesse programa? É sempre especial jogar aqui, o Maracanã é um grande palco do futebol mundial. Para mim foi especial também porque ano passado eu tive a minha lesão aqui no Maracanã, então voltar aqui já num nível muito bom depois de ter recuperado essa lesão foi muito importante para mim. Sobre interesse, eu soube pela internet também, lógico, meu empresário me passou algumas coisas, mas eu procuro, durante esse momento, durante o campeonato, eu fiquei sabendo agora no momento de data FIFA, no momento que parado, em que a gente estava de folga, mas agora que voltou os jogos, eu estou focado nesses últimos 4 jogos agora, que é o mais importante, e vou honrar o meu clube, Red Bull Bragantino, que me abriu as portas até o final, e aí depois do campeonato a gente vai avaliar tudo e ver o que vai acontecer. Onde há fumaça, há fogo, né? E tem mais um bastidor interessante. Quando o Marcos Braz estava passando pela zona mista, ele foi perguntado pelos jornalistas ali. Primeiro falaram que ele estava mais magro, aí perguntam para ele do Léo Ortiz. Vocês vão ver a imagem aí, ele faz um hã? E olha, dando aquela risada dele assim, hã? Ele dá uma risada, ele olha para trás e dá uma risada. Tá na cara que tem café rolando, né? Acompanha só. Tá fininho, hein, Braz? Fala com a gente aqui, Márcio. Tá fininho, hein, Braz? Léo Ortiz, Marcos! Léo Ortiz! Léo Ortiz, Marcos! Léo Ortiz! E, cara, o Léo Ortiz fez uma grande partida e vai ser uma grande contratação, né? O Flamengo vai precisar de zagueiro. O último zagueiro que veio do Red Bull Bragantino hoje é o nosso xerifão, o Fabrício Bruno. Então, a contratação do Léo Ortiz é gigantesca. Joga muito, inclusive salvou um gol do Flamengo hoje, né? Eu tô gravando aqui madrugada ontem, né? Na verdade ontem, né? Eu tô gravando na madrugada aqui para vocês. Mas a verdade é que o Léo Ortiz é um grande zagueiro e o Flamengo, se contratar o Léo Ortiz, tá acertando muito. Acertando demais. Bem, eu queria mostrar para vocês aqui agora a zona mista, coletiva do Mengão. Eu só queria que você ficasse atento, né? Primeiro a gente vai jogar a zona mista aqui com o Léo Pereira e Cebolinha, mas que você ficasse atento à fala do Tite e do Fábio também lá na coletiva, porque o Fábio fala o seguinte, o Fábio Maceradian, né? Ele diz que está preocupado com o sono dos jogadores, que após um jogo como esse eles só vão dormir 4, 5 horas da manhã e que o Flamengo tem menos de 72 horas para se preparar contra o pro jogo contra o América Mineiro. Então, confere aqui a preocupação da comissão técnica e também o Tite falando, né, sobre a partida, sobre tudo que aconteceu, né, abrindo o jogo aí também, a comissão abrindo o jogo aí também sobre questão de lesões, de preparação, e eles elogiaram muito, né, a questão da diretoria ter mandado aí o jatinho para buscar a Arrascaeta e o Eric Pulgar logo após a data FIFA. Sim, a gente vem se fechando muito, fazendo reuniões entre nós, porque a gente sabia que essa vitória seria muito importante para as nossas ambições na competição. E a gente fica muito feliz por fazer um jogo coletivo muito forte hoje, diante de uma grande equipe, que é a equipe do Bragantino. E em relação à comemoração, o Tite é doido mesmo, ele deu aquele pico, o joelho todo ferrado lá dele. Mas a gente fica feliz porque a gente vê que está todo mundo unido, está todo mundo junto num só objetivo. E a gente vai jogar jogo, tentar buscar as vitórias. E se alguém tropeçar, a gente está ali. Léo, queria que você falasse um pouco sobre o próximo jogo do Flamengo contra o América Mineiro no fim de semana, que é um time que já está rebaixado, um jogo em Uberlândia, que não recebe um jogo do Flamengo há muito tempo. Queria que você falasse a sua expectativa, que você projetasse o duelo e o que a equipe tem que melhorar para esse confronto contra o já rebaixado América. A gente sabe que a equipe deles não tem ambição na competição, mas com certeza eles devem querer terminar a competição bem, então a gente tem que ir respeitando eles, mas a gente vai encarar como uma final. Eu acho que são 4 finais agora que a gente vai ter pela frente. A primeira já foi agora contra o Red Bull Bragantino e agora o América. A gente espera um jogo difícil, fora de casa,
mas a gente conta com o apoio da nossa torcida para a gente fazer um grande jogo e conquistar os 3 pontos. Léo, você falou sobre as pretensões agora do Flamengo. Normalmente os jogadores passam aqui, estava falando um jogo por vez e buscar aí a vaga direta na Libertadores. Agora eu quero saber de você, diante desse jogo muito difícil, onde o Flamengo teve que buscar o resultado. O clube acredita no campeonato, já que agora está a 2 pontos do primeiro colocado? A gente tem que acreditar, a gente tem um poder de reação muito grande, a gente vem mostrando isso esse elenco vem mostrando isso durante as competições não só desse ano, como de outros anos também. Então a gente tem que acreditar, o campeonato está em aberto, a gente fazendo o nosso papel, a gente pode sonhar sim. Contra o futebol. E também sobre o lance ali que você tentou um voleio e quase foi gol, né? Você ficou se lamentando se aquela bola entra. Você acha que seria, o gol mais bonito da sua carreira? Se eu faço aquele gol ali, vocês iam ter que me aturar, hein? Eu ia conversar com o Pedro ali. Brincadeira. Mas eu acho que cada um tem a sua metodologia de trabalho. A gente respeitou muito o São Paulo e fez de tudo para que desse certo. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu e as coisas não saíram como a gente pretendia, como ele pretendia. Agora o Tite também, ele vai passando a metodologia dele e a gente tenta aplicar dentro de campo. A gente está muito feliz, muito fechado, em prol dos nossos objetivos na competição, como eu falei. E a gente tem que acreditar até o final do campeonato. Olha, o torcedor pode acreditar que o Flamengo vai brigar até o final? Cara, a nação é sem palavras. A gente vê todo jogo aqui dentro, a festa que é. Eles lotam o Maraca e com certeza fazem a diferença. Então, a gente só tem a agradecer e a gente tem que demonstrar todo esse carinho, toda essa troca de carinho que a gente tem com eles dentro de campo, dando o nosso máximo, mostrando a raça e conquistando as vitórias. Eu cheguei que eu faço mais de 4 jogos, né? Acho que sempre no terceiro jogo eu acabava saindo. Acho que é a primeira vez que eu faço mais de 3 jogos. É importante para mim, né? Ter essa sequência, a confiança vai voltando, vai retomando, as coisas vão fluindo naturalmente dentro de campo. Eu tenho trabalhado para ajudar a minha equipe. Everton, até que ponto a chegada do Tite foi importante para que você pudesse voltar a ter a confiança, pudessem voltar a dar certo para o seu futebol? É um treinador que já me conhecia, né? Num dos melhores momentos da minha carreira, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na seleção, né? Fiquei 4 anos sendo convocado sob o comando dele. Já me conhecia, sabia da minha qualidade, do meu valor. Procurou conversar isso comigo quando chegou, que ia precisar de mim. Creio que você escutar isso de um treinador como o Tite, né? Te dá um ânimo novo, te dá mais confiança ainda. Eu tenho, graças a Deus, aí correspondido, trabalhando diariamente para que possa correspondendo durante os jogos, durante os treinamentos e até o final da competição. Everton, queria que você falasse um pouco sobre como está sendo jogar junto do Luiz Araújo. Vocês que estão formando uma dupla de ataque nas pontas, estão sendo muito elogiados pela torcida, imagino que internamente também. Como é que está sendo jogar ao lado dele? E também, óbvio que o foco é no Flamengo, mas se continuar jogando assim, dá para sonhar com o retorno para a seleção brasileira? Não só o Luiz, né? Todos os jogadores ali da frente, da nossa posição, principalmente, são jogadores de qualidade. Você vê quem inicia, quem entra no jogo, dá outra dinâmica também, né? A gente procura tá fazendo aquilo que o professor nos pede durante a semana. Hoje, principalmente no segundo tempo, acabei me sacrificando um pouquinho a mais, recuando um pouco, porque a equipe dele acabou colocando um lateral que sobe bastante. E a gente tem procurado fazer aquilo que ele tem pedido, né? E com certeza, cara, acho que nessa sequência aí que eu venho tendo, que eu possa terminar o campeonato assim. A gente sabe que a seleção vem agora de uma renovação, né? E como eu já estive lá, aproveitei bem as oportunidades que tive. Espero também estar fazendo meu trabalho bem feito aqui e possa ser lembrado. Apesar de não depender apenas de nós, né? Mas é muito vivo essa expectativa também. A gente acaba que tendo também internamente, porque é real, né? A realidade hoje é essa, a gente briga pelo título, como eu falei, não depende de nós, mas se a gente torce também para que as outras equipes possam tropeçar. O campeonato é muito difícil, a gente viu hoje o Botafogo foi lá em Fortaleza, um campo muito difícil também, acabou empatando. O Palmeiras joga lá na próxima rodada, a gente sabe a dificuldade que é jogar lá. Espero que o Fortaleza também possa tirar pontos, né, do Palmeiras, e a gente principalmente fazer a nossa parte, né? Porque não adianta a gente torcer para resultados favoráveis e não fazer a nossa parte, mas a gente está concentrado em jogo a jogo. Domingo a gente tem mais uma final, a gente pensa assim, são 4 finais restantes e domingo é mais um.
Um jogo em que as duas equipes ninguém conseguia controlar a outra equipe. Ela poderia ter o domínio, e o domínio para mim é ter a posse de bola e criar oportunidades, mas ninguém neutralizava o adversário. Foi assim com bola no primeiro tempo maior que o adversário teve e oportunidades, e nós tínhamos oportunidades, o adversário não nos controlava. No segundo tempo, nós melhor, criando oportunidades, e eles, pela qualidade, pelo time que tem, pelo entrosamento que tem, também criando perigo. Efetividade fez a diferença num grande jogo. Boa noite, Tite. Boa noite, Fábio. Tite, queria te perguntar em relação a um movimento que você fez após o jogo. Você aponta para o seu filho, para o Matheus Baco, você fala, foi tu. Qual foi o acerto do Matheus? E também queria saber em relação a essa tua corridinha ali para comemorar com os jogadores. Assim, você estava mais contido nas primeiras comemorações, mas esse jogo foi especial, né? Não sei se representa uma entrada na briga pelo título de vez para você. Então, fala sobre esses dois assuntos, por favor. Obrigado. Uma vez correr melhor, agora o joelho não dá. Eu queria ter o respeito e não passar na frente do adversário. Trouxe para o lado, mas também vou me permitir ser um ser humano. Vou me permitir externar as minhas emoções. Vou me permitir dividir alegria. Me permitir, naquele momento, entender todo o trabalho realizado da equipe, traduzindo no gol e pelo menos um encaminhamento numa vitória. A sugestão a partir do Matheus e partir do César Sampaio e do Juan, as substituições para a gente ter, porque nós tínhamos treinado durante a semana. O período de data FIFA nos proporcionou ter diferentes formações no ataque, inclusive com o Bruno na direita, com o Bruno centralizado, com o Wesley como amplitude, com um jogador de flutuação no meio-campo, parabenizando a direção porque trouxe de volta os atletas com data FIFA. Teve uma série de componentes importantes num jogo muito duro, a equipe que menos perdeu no campeonato, mais sólida do campeonato. É isso, Fábio? Isso. Na realidade, agradecimento especial aí ao Bruno, ao Marcos Braz, ao presidente Landim, que fretaram o avião para trazer o Pulgar de Quito até aqui. E o Pulgar vinha com uma carga de jogos elevada, uma carga de treino também que ele fez no Chile elevado. Daí a situação de ele não iniciar a partida. Nós optamos por isso, por questões meramente físicas. Nós sabíamos que ele não teria condições de disputar a partida, jogar uma partida inteira. Mais uma vez agradecer a direção, não só o Pulgar de Quito, como também Varela e a Arrascaeta, que vieram de Montevidéu em voo fretado. Próxima pergunta. Oi, Tite, Igor Siqueira do UOL. Essa parte do título, a chave virou para vocês de fato agora, de verdade? O foco é esse, já passada a situação? Claro que por pontos muita coisa pode acontecer, mas de fato o Flamengo agora está mirando o título e vocês citaram o Arrascaeta. Qual o nível da importância de tê-lo jogando 90 minutos de novo, nessas condições, fazendo gol, enfim, o efeito que esse cara pode ter nessa reta final do Flamengo? A elevação de qualidade e começo do Arrascaeta, ela passa por um condicionamento físico e uma sequência dele sem lesões. Sim, ele teve, se não me engano, 3 lesões de posterior de coxa, uma das lesões que assombra o mundo do futebol hoje. Saiu uma reportagem na semana passada no Mirror da Inglaterra, mostrando o que a Premier League está sofrendo com as lesões de posterior de coxa, especificamente o bíceps femoral, músculo específico quando se lesiona, e a recidiva dele é altíssima. Você tem, por exemplo, o Casemiro hoje, você tem De Bruyne, que teve uma recidiva, não voltou a jogar, você tem outros atletas aí, um atleta do Tottenham, esqueci o nome dele, que porventura de ficar o tempo do VAR ficou parado, a hora que ele foi dar um pique sentiu o posterior também. Quem quiser depois eu passo essa reportagem para vocês, é uma reportagem muito bacana, saiu agora no início de novembro, é uma lesão que assombra o mundo do futebol. E o Arrascaeta teve 2 ou 3 esse ano e sempre se acelerou por necessidade a volta dele aos campos. E só agora que ele está conseguindo se condicionar para poder conseguir atuar durante 90 minutos.
Sobre o campeonato, é um campeonato aberto. Tu, na pergunta que tu fizeste, tu colocou, ele está aberto. O que vai acontecer, eu não sei. Não sei. São 6 equipes que elas podem ser campeã, classificar na Libertadores ou ficar fora dela. Tem 6 equipes para mim que elas estão jogando um campeonato de 4 jogos. Oi, Tite. Sérgio Lobo. Vou pegar um gancho que você me deu, respondendo a primeira pergunta, que o jogo estava sem controle em vários momentos. E você, em algumas entrevistas, não só no Flamengo, mas também na época de seleção, você sempre citou que durante a partida tem mini-jogos. E hoje, observando você lá de cima e também o Caixinha do outro lado, a forma como você mexia no Flamengo, você já voltou diferente para o segundo tempo, ele observou isso, mexeu do outro lado, você foi lá, tentou, mexeu. Enfim, eu queria saber se foram mini-jogos hoje que tivemos aqui no Maracanã, um jogo de xadrez extraordinário, pelo menos eu vi assim. E uma outra coisa que eu queria falar com você é o seguinte: a gente desce e passa pelo meio do público. E hoje a torcida do Flamengo foi uma unanimidade. Disse o seguinte: o time hoje tem um treinador, e um baita treinador. Às vezes a gente consegue o equilíbrio da equipe com dois jogadores de lado agressivos e de velocidade. Tem outros jogos que tu precisa de um articulador do lado. O jogo se apresenta nesses mini-jogos que tem a necessidade de ter mais um articulador para dividir as ações de Arrascaeta de construção, para ter pivô e ter um de velocidade. Como o Cebolinha estava muito bem, eu tenho que ter, por vezes, um jogador que estava bem no jogo, que é um jogador importante, mas de ter ali o Pulgar, juntamente com o Maia, numa consistência central, e de ter mais um articulador, ter mais um jogador de posse de bola, de criatividade. Foi essa, e aí a equipe cresceu. Então, esses componentes, e o que nos deu durante a semana de trabalhar dessa forma, e o atleta entender, assim como de ter o Bruno Henrique, é um jogador que ele pode, mesmo do lado direito, ser agressivo e ter velocidade, de puxar velocidade, de ter atacando espaço, porque a equipe adversária ela marca alto e a sua linha sobe também, mas ela dá muito espaço atrás. Então, jogadores de velocidade, eles nos proporcionam essa condição. Então, essas utilizações dessas variáveis que o jogo acaba dando. Professor, boa noite, parabéns pela vitória. Você falou agora, a minha linha vai na mesma aqui do Sérgio, de um jogo muito tático, né? Esse time do Bragantino, como você falou, um time que menos perdeu, difícil tomar gol, um time muito consistente, muito bem treinado pelo Caixinha. E nessas substituições, você falou agora, você mudou o lado direito todo, do primeiro para o segundo tempo, que é onde o Bragantino criava muitas situações no segundo tempo, no primeiro tempo, desculpa. E aí no segundo tempo, você achou o time mais equilibrado para poder conseguir construir essa vitória? Obrigado. Deu mais um jogador de articulação, e às vezes eu coloquei para os atletas, às vezes quando tu toma um cartão num jogo tão, inclusive com faltas táticas das duas equipes, como eles marcavam muita pressão, qualquer jogada que nós tínhamos e que livrávamos para sair num contra-ataque para uma condição, era falta tática também. Então, um jogo de muito embate. Quando um defensor, como o caso do Matheus, tomou um cartão, tu fica naturalmente, humanamente mais contido. O Maia, da mesma forma, nesses jogos que tem muito embate, tu tem que ter um cuidado. Eu não gosto de substituir por causa de cartão, o jogador tem que jogar com essa pressão, mas tem alguns momentos que eles são necessários. Então, por necessidade de ter uma articulação maior, e a versatilidade do Gerson te dá isso, a qualidade do Pulgar te dá isso. Juntamente com a necessidade, por vezes, do cartão, tu tem um jogador que te ataca espaço e que tem velocidade, que aí tu libera ele mais para apoio. Às vezes tu joga com um lateral mais base, às vezes tu joga com um mais agressivo. Essas variações da semana ela também nos deu. Interessante também, completar, Tite, é uma equipe, dá parabéns para os preparadores físicos da equipe do Red Bull Bragantino. Uma equipe muito potente e rápida. São jogadores de agilidade, mobilidade, velozes, uma média de idade de 24 anos apenas. Nós sabíamos que fisicamente ia ser um jogo difícil, né? E
Claro que o Mateuzinho com cartão amarelo ia ter um embate físico com o externo da equipe do Bragantino, que por vezes ele ia ter vantagem. Isso poderia acontecer, já que é uma equipe muito nova e muito bem preparada fisicamente, muito bem treinada. Próximo. Tite, boa noite. Marcelo Lins, TV Globo aqui. Parabéns pela vitória. Esse era um jogo muito aguardado, assim, pela torcida, imagino que por vocês também, porque toda hora falava, olha, ainda tem aquele jogo que está faltando, e esse jogo chegou. Tem uma informação de que o vestiário estava diferente, assim, que foi meio que preparado, eu acho que com frases motivacionais, não sei se por você, pela direção. Talvez isso esteja um segredo, mas eu queria que você, se puder falar, caso se mantenha em segredo, o quanto foi importante essa parte motivacional do jogo de hoje. Eu não acredito em parte motivacional, eu particularmente. Eu acredito em confiança. Motivação, atividade que eu exerço. O clube onde os atletas, onde eu estou. Os atletas estarem num clube da grandeza, com a torcida, com o espetáculo de hoje, se não tiver motivado é porque tem algum problema mental. E não, nós não temos esse problema. Mas o detalhe é confiança. Por quê? Porque são jogos muito grandes. E sem nenhum demérito. Tu vem de clássicos importantes contra Palmeiras, contra Fluminense, no nível de rivalidade. E talvez o torcedor, inconscientemente, ele pense que jogar contra o Red Bull Bragantino se ganha de qualquer jeito e de qualquer forma, com tranquilidade. Por quê? Porque o Red Bull, eu não estou desmerecendo, volta a dizer, olha, contextualizem, não peguem só uma parte do que eu estou falando, contextualizem isso. Porque daqui a pouco ele não tem a história que tem o Flamengo, ele não tem os títulos que tem o Flamengo, ele não tem o investimento que tem o Flamengo, mas ele tem trabalho a longo prazo, com jogadores de muita qualidade, jovens, atletas. A intensidade do jogo ela permanece o tempo todo, porque as substituições elas se dão. Então, inconscientemente, o torcedor acha que passar. Não é assim, o futebol não é assim. O Bragantino criou muito mais oportunidades que o Fluminense contra nós. Talvez o desempenho pudesse ser de uma vitória contra o Fluminense, com respeito no Fla-Flu, e o empate hoje. Se tu pega os desempenhos e as oportunidades tidas, reais de gol, talvez eu estou falando do jogo do desempenho, não do resultado, não do jogo do resultado, analisar o contexto. Então essa sequência, mas fez esses últimos 4 jogos, fez 4 grandes jogos. Nós temos 4 grandes jogos, com 4 grandes equipes em enfrentamento. Ela é de confiança, ela não é motivacional, ela é de... São frases que os atletas no dia a dia a gente usa, mas não é nada de extraordinário. Boa noite, Tite. Boa noite, Fábio. Cidão Marinho da Litoral News, parabéns pela vitória. Tite, a gente vê um Flamengo agora próximo da liderança, está a 2 pontos do Palmeiras, a 1 do Botafogo. Precisa de um tropeço de ambas as equipes, se fizer o 100% de aproveitamento até o final. O Flamengo em 2009 e 2020, na história recente do clube, teve um cenário muito parecido, que também estava atrás, na reta final embalou e conseguiu chegar ao título. De alguma forma você olha para a história do clube em 9 e também em 2020 e espelha para esse momento onde pode conquistar o 9º campeonato da história? E se dá para pensar no Flamengo nessa reta final, nos 4 jogos, 2 semanas intensas, que tenha, a nível de atuação e resultado, consequentemente, mais de altos do que baixos? Ou você vê essa oscilação como normal também dentro das partidas nessa sequência final? A palavra de honra eu só consigo projetar, eu consigo diagnosticar, a gente fica tão envolvido no jogo de hoje, sabe, dos jogos que a gente começa agora, a partir de agora, a pensar no próximo, não dá. Se tu tirar o foco e ficar pensando nos 4 jogos, tu não faz trabalhar bem para o jogo contra a América. Nós vamos começar agora o jogo contra a América. Nós vamos começar a pensar, aliás, já antecipado
pelo departamento de análise, então já está feito o acompanhamento, mas a partir de agora é o Fábio fazendo os cuidados que... recuperar esses atletas. O intervalo é menor que 72 horas. É repetitivo isso que eu estou falando para vocês, já falei em outras situações. Toda vez que você tem um intervalo menor que 72 horas, o risco aumenta. O risco de queda de performance. Como é que nós agimos em cima disso? Primeiro, recuperação logo após o jogo. Crioterapia, bota de compressão, tudo que possa ser feito. Mas o que é evidência? É o atleta comer logo após o jogo. Então nós temos aqui, né, um local onde eles vão se alimentar, vão jantar. Isso é extremamente importante para eles reporem as suas reservas de carboidrato, para que a gente possa tentar recuperar o mais rápido possível. E a outra evidência é dormir. Nós sabemos que um jogo às 9h30 da noite, o atleta vai acabar dormindo 4, 5 horas da manhã. É regra, é impossível ele conseguir, ainda mais com a história desse jogo, né? Mas nós estamos atuando em cima disso, tentar recuperar. O desafio agora é diagnosticar as demandas do jogo e quem recuperou ou não recuperou, e passar isso para o Tite, para que nós possamos tomar as melhores decisões. Dá para espelhar 2009, 2020 nessa temporada? Tudo que é da história do Flamengo, da sua história magnífica de vitória, tudo que puder catar eu vou buscar. Me ajuda, Bruno, vou buscar tudo que possa contribuir, sim. Professor Fábio, as últimas duas. Boa noite, professor. Léo Andrade, SO Live, parabéns pela vitória. Queria voltar no primeiro tempo, professor. Os 20 primeiros minutos do primeiro tempo eu vi um volume muito grande desse Bragantino pelo lado esquerdo, pesando muito, né? Principalmente com o Vitinho, o Lucas Evangelista e o próprio Capixaba. Te surpreendeu, principalmente, esse peso pelo lado esquerdo, principalmente 2 contra 1, 3 contra 1 a todo momento desse lado direito, principalmente nesses primeiros 20 minutos, professor? Obrigado. No todo foi superior o Bragantino nesses primeiros 20 minutos, sim, não do 3 contra 1, do 3 contra 2, não. Ele articulava e fazia uma saída pelo lado direito e nós tínhamos que baixar um externo para depois explorar também esses espaços, e nós não conseguimos fazer esse duelo de retomar e de buscar essa efetividade. Eu agredi as costas do Capixaba. Esses foram os primeiros 20 minutos, e aí trouxe, e nós sabíamos que eles tinham essa composição. Agora ele é uma equipe muito bem treinada, ela está muito tempo junto. Ela joga sem pensar aquilo que eu falo, joga sem pensar. Numa das determinadas entrevistas que o Pedro Caixinho acho que colocou há algum tempo atrás, ele coloca assim, ó, eu quero que a equipe reproduza os seus conceitos e os seus comportamentos, né? Ela está linkada, ela está muito linkada. Então ela tem um volume, e nós começamos o jogo excessivamente apressados. Principalmente esse peso a mais, até porque no jogo contra o Botafogo foi uma equipe muito intensa por esse lado. Estava planejado principalmente enfrentar esse lado forte desse Bragantino hoje? Sim. A saída pela esquerda, sim. A qualidade do Capixaba tem, a outra do Aderlan e do outro, ela é mais de jogador de profundidade. Mas eu faço a resposta àquela pergunta que o pessoal está balançando a cabeça, que sabe que eu vou responder. Os diversos jogos, os mini-jogos que tem dentro do jogo. Então, por vezes, tu controla, mas tu não vai o tempo todo. Então, a qualidade técnica individual, depois equilibrou, depois começou a explorar as costas, depois nós ganhamos pelo lado esquerdo, invariavelmente com a jogada pelo Cebolinha. Então, atacava aqui pelo nosso esquerdo e nós atacávamos do outro lado esquerdo. E aí fica uma trocação com oportunidades. Os diferentes jogos que tem dentro do jogo. A outra parte, qual é? Não, o jogo do Fortaleza, o senhor falou que foi muito assim, essa trocação, principalmente no pós-jogo. Era uma do Fortaleza e uma do Flamengo, e eu foi muito isso, né? Principalmente no segundo tempo. Não. Respeito, mas não concordo, não. Vamos lá, professor, última. Boa noite, Tite, Fábio, Renan Moura da Rádio Globo CBN. Aproveitar a presença até aqui do Fábio para tratar de alguns temas. Talvez o Vini vai até me dar bronca aqui, mas a torcida quer saber sobre Alan e Davi Luiz, se há chance deles participarem das últimas rodadas.
Arrascaeta volta a jogar 90 minutos depois de 11 partidas. Queria saber como tem sido o trabalho até com a seleção uruguaia para ter esse jogador novamente à disposição o jogo inteiro sem ser substituído. E o Gabi, a torcida está pegando muito no pé dele, a gente pelo menos observa muito rede social, né? Falando que o Gabigol não está atuando da forma como ele já atuou. Hoje é um jogador que está como opção à comissão técnica mais uma vez, e o médico Márcio Tanuri trouxe para a gente uma informação que ele tem um quadro de um problema muscular, né? Eu queria saber como tem sido também esse tratamento com o Gabigol e como você utilizou até essa data FIFA para poder, quem sabe, melhorar a condição do Gabi. Bom, vamos por partes então, né? Alan, treinando com o grupo, fez alguns treinos em separado, em 2 períodos até no aspecto físico, já que ficou 2 meses e pouco aí em inatividade. Amanhã temos um treino em campo um pouco mais aberto, para nós podermos observá-lo melhor. Está indo muito bem, altamente competitivo, enche os olhos esse comportamento dele dentro de campo. Mas o treino de amanhã vai ser importante para nós podermos pensar na utilização dele ou não no aspecto físico clínico. Davi também vem treinando com o grupo já, não fez treinos em período integral porque ele já vinha jogando, não há necessidade, estamos já em novembro, já no final de temporada. É uma lesão de tornozelo, uma entorse grau 3, se não me engano, tornozelo do 2 para 3, uma entorse, entre aspas, séria, mas já está bem. Tem um pouco de dor ainda, que é o pé de apoio, quando ele vai apoiar o pé para bater com a perna esquerda, se eu não me engano, é o pé direito, agora não me recordo direito, desculpa. Mas ele tem um pouquinho de dor ainda. Vamos observar também esse treino de amanhã é importante nesse aspecto. Arrascaeta. A seleção uruguaia sempre nos passa tudo o que ele fez lá e nos ajudou, porque a carga de treino também do Bielsa é uma carga um pouco elevada, e isso trouxe frutos positivos a ele, foi importante para nós até. O fato de ele não ter jogado lá também nos ajuda aqui, que aqui ele jogou hoje 90 minutos, ficamos muito felizes com o desempenho dele em 90 minutos, esperando que ele possa jogar mais partidas 90 minutos. E quanto ao Gabriel, a estratégia foi um tratamento conservador, que o Tanuri já passou para vocês. Na semana passada ele ficou mais com a fisioterapia e nós, por vezes, fazíamos alguns trabalhos só físicos sem bola. Nessa semana ele já começou com o trabalho com bola e vamos também observá-lo amanhã. É isso? Então tá bom. Boa noite a todos. Obrigado, professor Tite. Obrigado, professor Fábio. Avisa que eu te cutuquei, porra! Tite, igual uma criança, indo abraçar os jogadores do Flamengo após o gol. Emocionado, vibrando muito, a torcida do Flamengo volta a acreditar. O Flamengo está na parada de novo. Vai ser campeão? Não sei dizer, mas vai brigar até o final, como estava no mosaico. O Flamengo com o Pulgar é outro time, Júnior Miguel Neto. Como diz o Bruno Henrique, o Flamengo com o Pulgar é outro patamar. O Flamengo abre o placar, que golaço!
Então é isso, galera. Muito obrigado aí pela sua companhia. Convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Nossos links estão aí, né, no nosso cartão de visita, que fica o link do cartão. Você já vai direto cair em todos os nossos links aí do cartão. É só você acessar aí a nossa página, que é na verdade um cartão de visita com todos os nossos links e produtos aí que você pode estar acessando, tá certo? Tá aí no comentário fixado e no chat fixado. Tamo junto, um grande abraço, se inscreve aqui no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera!